Ano, estamos nós de volta aqui. Nós vamos continuar falando sobre os nossos sistemas de misturas, né? Nós temos sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Lembram vocês que nós paramos nos sistemas heterogêneos e eu falei para vocês que nós íamos falar sobre a filtração, a peneiração, a decantação, a catação, a imantação, a levigação e a ventilação. Ok? Bom, nós chegamos a falar sobre a filtração, ou seja, são as chamadas barreiras físicas de diferentes tamanhos. Né? O exemplo típico que a gente tem de uma filtração é quando você observa aí nessa figurinha da página 90 do livro de vocês, nós temos aí um filtro de papel com pó de café e foi derramado água quente sobre esse pó de café. Esse processo nós vamos ter então a passagem apenas da parte líquida. Os grãos continuam retidos através do papel filtro, né, mantendo inalterada a qualidade desse líquido, ou seja, mantendo inalterada essa característica. Tá? Bom, depois nós temos aí embaixo, numa outra figurinha, a peneiração. A peneiração é utilizada, tá? Inclusive aí fala assim, ao preparar um bolo, costuma-se peneirar a farinha de trigo. Por que costuma se peneirar a farinha de trigo? Né? Olha, não só a farinha de trigo, mas na cozinha, uma gama enorme de materiais são peneirados quando você vai trabalhar, quando você vai utilizar esse material. Um deles é separar os grãos mais finos dos grumos mais grossos, né? Ou seja, você vai ficar retido na malha da peneira, você vai reter esses grumos, a parte mais grossa do trigo que não foi dissolvido. Um outro exemplo que a gente tem da peneiração é na construção civil. As peneiras, né, elas são, inclusive vocês vão achar até engraçado, vocês não devem conhecer, né? Não é pelo nome de peneira, é conhecido com o nome de ciranda. Né? O que é ciranda? A ciranda, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Eu vou tentar fazer um desenho de uma ciranda aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho para que vocês possam entender. A ciranda, ela é um retângulo de madeira e nesse retângulo de madeira ela tem uma tela, é presa esticada uma tela. E essa ciranda ela é colocada em pé. Estão vendo? É um retângulo feito de madeira, onde leva uma tela fina, uma tela com buracos bem finos, e ela fica em pé, ela fica na vertical. Né? Então o que acontece? Então a areia ela é jogada contra essa tela e apenas os grãos mais finos passam para o outro lado. E os grãos mais grossos, os cascalhos, as pedras, elas ficam retidas na parte da frente da ciranda, permitindo assim que você tenha uma qualidade melhor daquela areia que vai ser utilizada, tá? Isso na construção civil. Bom, mas vamos voltar para o nosso exemplo aqui. E na cozinha, então, você vai usar isso para se peneirar o quê? Para você peneirar o trigo, para você peneirar o açúcar, para você tirar os grãos que não foram dissolvidos, que não foram que não foram diluídos, separados, né, de uma forma homogênea. Depois nós temos o processo da decantação. Né? Olha, vão lá na página 91 do livro de vocês para vocês verem um pouquinho da decantação. Nessa página 91 nós temos 3 frascos lá em cima. Alguém lembra o nome desse frasco? Como é que eles são chamados? Alguém lembra? Isso, o nome dele é o Becker, né? E eles são graduados, né? Observem que eles são graduados, eles têm a mesma quantidade de solução, ou seja, eles têm 200 ml. Então, no primeiro nós temos lá água com areia, misturada, água e areia. No segundo recipiente, vocês observem que já há um depósito, né? No fundo do copo do becker já começa a aparecer um depósito, ou seja, um resíduo do material já começa a ser depositado no fundo do becker. E no terceiro nós vamos ver que essa água ela já está apenas pequena turgência e o material está todo depositado no fundo do becker. A esse processo
em que o material ele vai se separando, o soluto. Ó, vamos voltar a falar novamente do soluto e do solvente. Soluto e do solvente, olha lá, ó. O soluto, que é a areia, ele vai se separando totalmente do solvente, né? Ele vai ficando em suspensão, ele vai se decantando a partir de um determinado tempo, ele vai se depositando no fundo do recipiente, né? O outro processo que nós temos é o da catação. Essa catação normalmente ela é feita de forma manual, né? Você vai se separando os componentes sólidos. Por exemplo, né? Quando nós pegamos material a ser reciclado, onde nós separamos borracha, papel, vidro, plástico, chumbo, nós vamos separando os materiais de acordo com as suas características. A esse processo nós damos o nome de catação, né? Normalmente ele também é feito em mistura, normalmente não, sempre ele é feito em misturas heterogêneas, quando nós temos uma diversidade maior de material e essa separação, ou seja, esse processo de catação, ele é feito de forma artesanal, ele é feito manualmente. Depois nós temos o processo da imantação. Esse processo da imantação é quando os componentes que aparecem nessa mistura em que nós queremos trabalhar, eles são atraídos por um ímã, né? É um processo usado onde normalmente as pessoas que trabalham, as costureiras, usam muito esse processo. Se vocês olharem, elas sempre têm na máquina de costura um ímã. Por quê? Quando elas estão trabalhando, normalmente elas pegam aquele ímã e passam em cima da costura, em cima da mesa, para elas poderem catar o quê? Catar os alfinetes, catar pressão, o material que tem aqueles usos que elas usam na roupa, elas recolhem com o ímã, que é muito mais fácil de ela poder separar esse material de quem? Dos retalhos que ela tem. Então ela consegue de uma forma muito mais rápida, ela consegue separar, né? O processo de imantação, ele também é utilizado muito em sucatas, em ferro velho, que aí nós podemos separar objetos metálicos dos demais que são colocados. Normalmente em meio aos metais, eles estão em meio a plástico, em meio a papel. Então, pelo processo da imantação, nós conseguimos separar de uma forma muito mais rápida, né, esse tipo de material, separar os metais dos não metais. Tá? Então, na imantação, nós separamos metais dos não metais. Tá? E ainda temos a levigação, ou temos a ventilação. O que são esses dois processos? Levigação e de ventilação. A ventilação, nós temos principalmente, é utilizado muito na agricultura, quando nós colocamos ventiladores sobre material, sobre grãos. Então a casca desses grãos ela é levada pelo vento e somente os grãos permanecem. É um processo de beneficiamento que é utilizado nos cereais, tá? E a levigação nós usamos quando? Quando nós vamos fazer, por exemplo, o garimpo, né? Garimpar, fazer um garimpo de ouro, né? Lá no garimpo de ouro nós usamos uma bateia. A bateia é como se fosse uma bacia de forma cônica que nós colocamos nessa bacia solo, né? Nós pegamos areia, material que foi retirado do solo e começamos a trabalhar nessa bateia com a água. Então o que acontece? Conforme essa água vai girando, ela vai dissolvendo, ela vai levando consigo a areia, outros resíduos do solo vai levando e o ouro vai ficando depositado no fundo da bateia, o que torna muito mais fácil para você separar o metal, né? Então nós temos aí a levigação como sendo utilizada no processo do garimpo. Tá? Então nós já vimos aí que nós temos essa variedade. Bom, isso tudo que nós falamos são para misturas heterogêneas. Tá?
Agora, nós também temos os sistemas homogêneos de separação, como a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. Bom, vamos tentar explicar de uma forma bem rápida como é que seria o processo da evaporação, o processo da destilação simples e o processo da destilação fracionada. Bom, a evaporação. Quando nós falamos lá nos estados físicos da matéria, vamos voltar lá na frente um pouquinho outra vez. Nós falamos em vaporização. Né? O que é vaporização? É a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização pode ser feita de duas formas, através da evaporação e da ebulição. Lembra? Evaporação e ebulição? Bom, a evaporação é o método que nós temos natural. É um método que é feito de forma lenta, onde o soluto vai se separar, o sólido e o líquido se separam por meio dessa evaporação natural e lenta. Olha só, natural e lenta. A evaporação, ela é lenta. Não há um agente externo, como, por exemplo, nós temos lá na ebulição, nós temos a ação de quem? Do fogo sobre a água, né? Para que ela entre em ebulição sobre uma mistura. Naquele caso da evaporação, não. Ela é lenta e gradual. Como exemplo típico da evaporação, lá no livro de vocês, lá na página 92, vocês têm uma figurinha, lá, de uma salina, né? Então, lá na salina você tem lá esses quadrados, onde são esses retângulos no chão, onde é colocada a água e pelo processo da evaporação, a água vai do mar, ela vai evaporando e o sal vai ficando, né? Ora, o sal ele tem origem de quem? O sal tem origem de quem? De uma rocha, não é isso? O sal tem origem de uma rocha que vai se sendo o quê? Ela vai, lembra quando nós falamos lá de minerais, lá na frente, né? Nós falamos que o sal ele é o quê? Ele vai se decompondo, né? Então nós vamos ter ele misturado à água, a água evapora e esse sal então ele vai se juntando, nós vamos juntando esse sal e vamos fazendo essa pilha, justamente por quê? Para que ele possa secar. E as impurezas insolúveis são separadas por decantação, que é a fase líquida, onde é transferido para outros tanques nos quais ocorre a cristalização desse sal, ou seja, ele vai sendo retirado dele todas as impurezas contidas, né? Daí nessa fase, quando a gente faz esse processo da cristalização, até isso aí é uma coisa bem interessante que eu queria destacar para vocês, né? Uma curiosidade, é justamente quando a gente faz a cristalização do sal, quando a gente limpa esse sal, retira dele a impureza, é que vai aparecer aquilo que a gente escuta falar de flor de sal. Vocês já ouviram falar essa palavra, flor, essa flor de sal, né? A flor de sal é justamente essa camada fina que aparece sobre a cristalização do sal após ele ser feito decantado, após ele ser transferido para um outro tanque, onde as impurezas são tiradas. Então aquela fina camada desse material que se deposita é o que a gente chama de flor de sal. Não é o que a gente compra para botar no churrasco, aquele sal grosso não, tá? Não confunda flor de sal com o sal grosso. São duas coisas totalmente distintas. Apesar de visivelmente, quando você coloca em um recipiente a flor de sal e coloca o sal grosso, eles se parecerem muito, tá? Mas são duas etapas, duas fases totalmente diferenciadas, ok? Bom, e nós ainda temos como um processo homogêneo, nós ainda temos a destilação simples e a destilação fracionada. Quando é que acontece a destilação simples? Quando nós levamos em um recipiente, olha lá, vamos para a página 93, vocês têm aí um destilador, né? Ou seja, vocês têm um balão de vidro, que é esse redondinho que está com esse líquido azulzinho, recebendo calor, tá? Lá depois no laboratório, quando nós voltarmos,
eu vou mostrar para vocês. Eu tenho lá no laboratório, nós temos esse balão, nós temos o destilador, o condensador, onde vocês vão poder observar, vocês vão poder ver como é que acontece o processo da destilação, ok? Então vocês vejam, tem um balão de vidro aí, o balão que é esse redondinho com líquido azul, recebendo calor. Esse líquido ele vai entrar em ebulição e ele vai passar por esse caninho que está no meio aí, no meio desse recipiente de vidro. Tem um caninho, não tem? Olha lá, é chamado de condensador. Observem que nós temos nesse material, nós temos ele ligado a uma torneira, onde a água fria circula por dentro desse tubo mais grosso de água aí, de vidro, né? A água circula, a água fria, e ele vai fazer com que ocorra a condensação desse vapor da água, e ele vai lá no frasco, lá no Erlenmeyer, olha lá o Erlenmeyer, olha lá, ó, todo mundo lembrando que é o Erlenmeyer, aquele frasco triangular, o redondo é o balão de vidro, o Erlenmeyer é o triangular. A gente vai ver isso, vocês vão ter isso aí ao vivo e a cores, para vocês poderem manipular isso no laboratório, ok? Então, olha lá, e o resultado, então, dessa destilação vai caindo. Isso é a destilação simples, tá? Quando nós falamos na destilação fracionada, nós temos o mesmo processo acontecendo, só que com uma diferença. Observem que no balão de vidro que nós temos aí, olha lá, ó, nesse redondo que está embaixo, em cima do fogo, com um líquidozinho azul, olha lá, o tubo dele é mais longo, ele é mais comprido. E nós temos aí dentro, nós apresentamos materiais que dificultam a passagem, que retém uma parte desse material, né? Mantém esse material aí retido, e com isso nós vamos ter o quê? Um líquido com uma diferenciação na sua composição após o processo da condensação, ok? Bom, com isso então nós vimos as técnicas homogêneas, técnicas heterogêneas, nós vimos toda essa parte de misturas e solução, e depois nós vamos falar, obviamente num outro tempo, nós vamos falar sobre transformações de materiais. Para a nossa próxima aula, vocês têm na página 94 do livro, vocês têm uma atividade onde vocês vão ter aí do número 1 ao número 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, o item 4, a número 4 é dividida em A e B, e a número 5 também é dividida em A e B. Vocês têm aí esse exercício que deve ser feito para a nossa próxima aula, ou seja, ele deve ser feito para a próxima sexta-feira, dia 24, ok? Onde nós vamos discutir a resposta deste exercício e retirando as dúvidas que ficaram sobre as misturas homogêneas, sobre o nosso processo de destilação, o processo de evaporação, o processo de catação, imantação, levigação, peneiração, todos os processos de separação, né, homogêneos e heterogêneos, a gente vai tirando a dúvida junto com esse exercício, ok? Bom, gente, bom feriado para vocês, aproveitem bem o feriado e até sexta-feira na nossa próxima aula, ok?